Seja bem-vindo para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustríssima. Eu estou aqui com o Bruno Borgonov, da Polaris do Brasil. Exatamente. Muito obrigado, Bruno, pela presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado, prazer estar aqui, Adriano. Vamos lá. Vamos lá. A gente estava falando um pouquinho aqui fora do ar, né? A Polaris é uma marca americana, né? Isso, é uma multinacional americana. Ela surgiu em 1954. Os primeiros produtos foram snowmobile, que é moto de neve. É no estado de Minnesota, lá nos Estados Unidos, que é um estado muito frio, no norte dos Estados Unidos. Então surgiu dessa necessidade e foi evoluindo tanto os produtos moto de neve quanto para veículos off-road. Foi em 54. 54. É uma empresa que tem muito tempo aí de mercado. Tem. Vai fazer 70 anos o ano que vem. Quando o cara é de humanas, né? Ele não arrisca a conta, né? Só fala que é bastante tempo. Bastante tempo. 70 anos de mercado. É. Legal. E lá nos Estados Unidos tem uma gama de produtos, tem além dos veículos off-road, os veículos de neve, tem barcos. Aqui no Brasil a gente atua só com os veículos off-road por enquanto. Bacana. E ela chegou no Brasil em que ano? Ela começou no Brasil a operar mesmo em 2012. Foi quando começou as operações da Polaris do Brasil. E aí até então a gente tem evoluído bastante, o mercado está bem crescente e graças a Deus estamos numa ascensão aí desde então. Bacana. E existia importação antes ou não? Existia uma importação sim. Aí foi feito quando a Polaris do Brasil decidiu vir para o Brasil. Ela chegou em 2010 e aí nesse período até 2012 ficou acertando junto com o importador para fazer a substituição da melhor maneira. E como que foi o insight como é que eles olharam para o Brasil e falaram, putz, ali tem um bom mercado para Polaris? Os veículos off-road, os nossos veículos, são chamados os UTVs, eles têm um apelo muito forte de racing, de corrida, de rally. E no Brasil a gente tem o segundo maior rally do mundo, que é o Rally dos Sertões, e começou a crescer muito o rally no Brasil, uma visibilidade muito grande. Com isso começaram a ver o potencial no Brasil desses produtos. E como já existia os produtos aqui no Brasil, pouco volume, mas já existia, e aí a empresa olhou e falou, vamos investir, fez uma pesquisa de mercado, viu que valeria a pena e isso está se comprovando, né? Porque realmente está valendo a pena. Bacana. E você, como é que você começou nesse mercado? Conta um pouquinho da sua história desde o início. A história no mundo off-road é um pouco longa, eu vou tentar resumir aqui, porque na verdade eu sou um apaixonado por off-road, essa paixão veio de família, meu pai também é ralizeiro, eu faço rally desde que eu me conheço por gente, faço trilha. E comecei a entrar no mercado quando me formei, comecei a trabalhar com marketing, e aí eu fui trabalhar na área de eventos e na área de eventos automotivos. E aí eu comecei a ter contato com várias montadoras de carros e também com a Polaris. Então, em 2014, mais ou menos, foi o meu primeiro contato com a Polaris do Brasil, 2013, por aí. Foi o meu primeiro contato com a Polaris do Brasil, que organizava, da empresa que eu trabalhava, organizava o campeonato que eles faziam, chamava Polaris Cup. Era exatamente um campeonato de rally para os clientes Polaris para fomentar o uso dos produtos. E aí continuei nessa empresa, a Polaris Cup, esse campeonato continuou de uma outra maneira, não só monomarca, aí começou a virar um campeonato estadual, um campeonato brasileiro. Eu fui trabalhar em outras empresas, na área de marketing, surgiu essa oportunidade, e como eu já tinha contato com o pessoal da Polaris, eles já me conheciam e fez o casamento, aí eu vim para Polaris de vez. Bacana. Mas aí na carreira, né, na área de marketing, você trabalhou em outras empresas na área de marketing ou... Sim. Eu já trabalhei numa indústria química, numa multinacional americana também. Não era na área automotiva, mas já era na área de marketing. Depois eu fui para eventos. Nesse meio tempo eu tive um negócio próprio, um comércio, mas nunca abandonei o marketing nem o eventos. E depois eu fui para uma montadora japonesa, e eu era responsável pelo marketing da picape, da Nissan. Ah, bacana. E aí eu trabalhava lá diretamente com a picape, com a Frontier, e aí
quando eu já estava há alguns anos já na Nissan, que veio o convite para eu vir para Polaris. Bacana. Aí vai de encontro, acho que essa experiência na Nissan vai de encontro ao tema, né? Que é marketing além da comunicação. Além da propaganda, né? Eu gosto muito de falar disso, do marketing como um todo, porque hoje em dia, principalmente quem não é da área de marketing, qualquer comunicação que fala, ou é costumeiro, todo mundo que trabalha nessa área tem um amigo que fala, pô, tem uma ideia boa para você, não sei o quê, sempre tem esses insights, essas dicas. Mas todo mundo se refere ao marketing como comunicação, como uma campanha publicitária. Sem dúvida nenhuma, é um dos pontos principais do marketing, a comunicação, as campanhas. Até o termo marketing digital, na minha opinião, é errôneo, né? Porque a maioria das empresas, elas produzem comunicação digital. Exato, perfeito. Mas aí não dá para você colocar o logotipo, colocar comunicação digital e explicar para todo mundo. Exato. Vai marketing digital. É isso mesmo. Então, você tem que olhar o conceito básico do marketing de Kotler, os 4 Ps. E se você fala de comunicação, você está falando só de um deles, vamos dizer assim. Só de promoção, né? Exato. E você tem os outros 3 que são tão importantes quanto. Né? Eu nem me arrisco a elencar qual a importância de todos, porque você tem grandes cases aí na história da comunicação, até na história do marketing, de sucessos e insucessos por causa de deixar de ser analisado um dos P's. Né? Um dos fatores ali. Exato. Legal. Exato. E aí, dentro disso, como você enxerga a parte de propaganda dentro desse escopo geral de marketing? Porque, desculpa a pergunta incompleta, né? Que para mim tem marketing, dentro de marketing a gente tem comunicação e dentro de comunicação a gente tem publicidade e propaganda. Sim. Eu vou citar um case que eu li esses dias sobre isso, que cabe eu citar aqui para a gente refletir um pouco da importância dos P's, que foi na década de 60, se não me engano, Pizza Hut versus Domino's. São 2 gigantes. A Pizza Hut veio crescendo muito, dominando o mercado americano. A Domino's teve a grande sacada de abrir mais lojas perto das universidades, que na década de 60 foi o grande boom de universitários nos Estados Unidos, 50, 60, e por causa do volume de estudantes, de jovens que tinha lá perto, que tinha nas universidades, eles abriram as lojas perto para ter um volume de clientes grande. Começou a ter sucesso, começaram com a famosa campanha da Domino's de se não entregar sua pizza em 30 minutos, você não paga por ela. Começou a dar um grande resultado e foi uma das únicas vezes onde a Domino's passou a Pizza Hut e ficou como líder de mercado. Até aí, legal, uma estratégia muito boa, bem comunicada, porque não adianta você ter o serviço e não comunicar. Só que eles esqueceram do P de produto. Essa liderança não se sustentou pela baixa qualidade das pizzas. Então, os clientes começaram a optar por esperar mais a pizza chegar até você, ou até se deslocar um pouco mais longe e ir para a loja da Pizza Hut e ter um produto de melhor qualidade. Então, assim, a comunicação foi certa, porque eles souberam comunicar o que eles queriam. O serviço estava sendo feito da melhor maneira, só que esqueceram o preço estava adequado, porque todo mundo estava aceitando e estavam pagando, só que esqueceram do P de produto. Dominaram a praça, o preço, a promoção e esqueceram do produto. Do último P ali. Né? Exato. Então, para mim, isso é um grande exemplo que você não pode esquecer de nenhum deles. A distribuição, o produto, a promoção, o preço tem que ser pensado como um todo. Isso tudo dentro do estudo de mercado. Uhum. E para mim, esse é o marketing. Legal. Essa é a grande estratégia. Tem um tripé também que falam, né? Que é qualidade, velocidade e preço.
dificilmente você vai ter os 3, né? Você não consegue selecionar os 3, né? Exatamente. Aí, talvez tenha falhado, né, nesse ponto também, né? Exatamente, porque exatamente. Como ele tinha um preço talvez mais atrativo do que a Pizza Hut, ele acabava tendo que entregar um produto de baixa qualidade. Exato, né? Exato. E sem considerar que um efeito colateral dessa estratégia foi o aumento de acidentes que teve nas entregas. Então o custo aumentou exponencialmente, assim, porque era frota própria, né? Não existia iFood, não existia o Rappi, era frota por própria. Conta e risco, exato, né? Exato. E os caras iam entregar de moto, de bike também, né? Tinha Lá muito nos Estados isso de Unidos, bike, carro né? também, né? De carro Lá nos também. Estados Unidos, carro também. Combustível barato, né? Então. Pro preço. Boa. E aí, para mim, isso é a grande estratégia. E você ter todo esse estudo e fazer esse planejamento dentro de casa, mas também não esquecer o mercado, né? Porque também não existe uma fórmula mágica, né? Você tem que ver as necessidades do mercado e você também se adequar para ver a melhor maneira de ter sucesso. Legal, bacana. E aí nessa parte de propaganda, né? Você quando assumiu ali a Polaris, o que vocês fizeram de campanhas de lançamento? Quais são as campanhas memoráveis da Polaris? Na verdade, como o nosso mercado é bem nichado, não é um mercado grande, para a gente não vale a pena, por exemplo, fazer uma campanha em TV aberta. Porque é um investimento muito grande para um retorno muito pequeno, porque nosso público-alvo, ali nós vamos atingir a maioria que não é nosso público-alvo. É um tiro de canhão para acertar uma mosca, né? Exatamente. E isso, o digital é fantástico, porque você consegue direcionar, além de você ter todas as métricas, né? Para acompanhar os resultados. Legal. Então, campanhas grandes, nenhuma, mas campanhas de sucesso, algumas. Recentemente nós lançamos um carro, ano passado foi lançado um carro, ele chama Polaris, a marca, Razor é a linha de produtos e Turbo R é o modelo do carro. E nós fizemos uma campanha direcionada para esse produto e os resultados foram um pouco melhor do que o esperado, graças a Deus. É bom, né, quando a gente tem essa surpresa positiva, né? É bom, mas não é fácil, porque o resultado bom não vem logo de primeira. O digital te dá essa vantagem de você ir acompanhando e corrigindo a rota. Trocar conforme o necessário. Pneu do carro com o carro andando, né? Exatamente. E aí com isso, se você fizer um acompanhamento de perto, com as métricas corretas, e você saber aonde você quer ir, aí você consegue corrigir a rota para ter um resultado bem melhor. Né? Bacana. Na teoria é fácil, né? Na teoria é fácil. No case fica tudo bonito, no né? Case parece fica tudo deu certo. Você tocou, o goleiro tocou pro lateral, que tocou pro meio campo. Nossa, aquele cara teve sorte, já acertou de primeira, pô. É difícil. Quem me dera. E eu sou pré-digital, né? Eu vim do mundo e do mercado de marketing pré-digital. E aí parece que primeiro nesse mercado offline, né? Como o mercado começou a tratar on-offline. No offline você tinha uma paciência um pouco maior com, não vou dizer o erro, mas com a falta de acerto. Porque você setava uma campanha, produzia, rodava. Putz, não funcionou tanto. Era um valor muito maior investido e existia não deu certo, vamos refazer. Né? Vamos fazer uma outra campanha que essa vai dar certo. Tentativa e erro naquela época era muito caro, né? Era muito caro, só que era um pouco mais entendível, digamos assim. Sim. Hoje, cara, o cara subiu uma campanha, tá com, sei lá, uma vírgula que não tá funcionando, não gerou lead amanhã. Já tira do ar, já existe uma cobrança de resultado, precisa desse lead, precisa... Exato. Existe essa ansiedade no mercado. Acho que é esse termo que eu gostaria de... Você percebe isso? Porque você tem esse resultado na mão.
E antigamente, no offline, você não tem isso. Você só analisa pós-campanha. O que era ruim também, né? O que era ruim também, sem péssimo, dúvida. Na verdade. Sem dúvida, porque você fica no meio tempo ali, você fica só na esperança. Uhum. A sua percepção vai ser em base de pesquisas, do boca a boca. O cara tinha que rodar uma pesquisa quantitativa ou qualitativa. Isso leva tempo também. Hoje em dia, no digital, você tem quase que real time. Você entra nas ferramentas de BI hoje, você vê ali dia a dia, né? Você acompanha. Então, acho que por isso que tem essa preocupação. Porque se você não faz, o seu concorrente faz. O cara tá olhando. E a vírgula que você muda dá um resultado um pouco a mais, no fim da linha faz uma diferença grande. Uma diferença grande, né? Concordo. Hoje gera 1 ou 2 leads a mais. Mas depois você faz uma outra correção, gera 3 ou 4. A hora que você vai ver no montante como um todo, você tem um resultado muito mais expressivo, né? É o sucesso ou o fracasso da campanha, né? Exato. Depende, né? Legal. É isso mesmo. Na parte do marketing tradicional, uma coisa que eu vejo também, muita gente às vezes fala, putz, tal pessoa que começou no marketing offline não tem os skills necessários ali para o marketing digital. Só que você pegar o Kotler 1, 2, 3 e 4, você vê que tipo, o sonho do cara de marketing era chegar no que existe hoje. Exato. Então, antes o cara de marketing tinha que lançar um produto, fazer uma campanha, fazer os 4Ps e esperar fazer chuva, fazer sol e entender o que aconteceu. Hoje você tem na mão a todo momento e facilita demais, né? Eu também, na minha época de faculdade, eu nunca tive uma matéria de digital, de comunicação digital, nada. Mas eu acredito que é um balanço de tudo. Hoje em dia, sem dúvidas, essa geração que foi criada com o digital tem uma percepção de certas coisas que realmente faz diferença, né? Faz diferença. E por isso que eu acho que é muito necessário as gerações trabalharem juntas. Porque do mesmo jeito que elas têm alguns insights por causa da criação já no digital melhores do que a minha, por exemplo, eles também não têm bagagem o suficiente para entender o que fazer com tudo aquilo. Porque você tem um mundo de informação. Não necessariamente as pessoas vão saber o que fazer com aquela informação. Pode se preocupar com a métrica errada, né? Exato. Então, às vezes, esse jogo que eu acho que o complemento das gerações aí é o fundamental. Legal. Eu vejo que as gerações pensam de formas totalmente diferentes. Então, é totalmente complementar, né? Então, você pega a minha, talvez a nossa geração ali, a gente tem um tipo de comportamento que é orientado ao resultado. As gerações mais novas, parece que eles têm um foco muito maior na microtarefa. Então, eles conseguem entender mais rápido e executar mais rápido uma tarefa menor. E a gente já pensa um pouco mais a longo prazo. Eu acho que vem talvez do mundo que a gente foi criado. Né? Exato, porque na verdade todo resultado tem que ser focado em vendas. E se você ficar só no micro, não, mas eu tenho que ver o custo por lead, eu tenho que ver sessões, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, você começa a não ter uma visão do todo, do quanto tudo isso está gerando de resultado, que é a venda. Que fala, mas uma campanha de brand awareness não é venda. Concordo, não é venda momentaneamente. Mas você está fomentando o funil. Você está colocando gente dentro do funil para você trabalhar e sair um lead convertido ali, que é o que interessa, é a venda. Então, por mais que um brand awareness não seja venda, não é a curto prazo. Exato. É a ansiedade, acho que, do mercado. É a ansiedade. Eu acho que teve uma revolução... Do mercado e da geração, né? Porque a geração também, digital é tudo muito rápido, né? É tudo agora.
o mercado digital, né? Acho que houve a revolução digital. Essa revolução digital bagunçou a estrutura inteira, reorganizou essa estrutura, tanto que a gente pega lá agências lendárias como DM9, entre outras, que praticamente deixaram de existir. A DM9, eu acho uma sacanagem os caras cortarem a marca DM9 e usar a Sunset, mas tudo bem. Aí é o... E hoje não tem mais uma, né? São todos grandes grupos, né? Não fui eu que comprei a DM9 para manter o nome, né? Beleza. Mas aí a revolução digital foi lá, bagunçou o mercado, construiu, derrubou as bases que aquele mercado já tinha. Quando todo mundo começou a fazer digital, todo mundo começou a migrar para o digital, o que acontece com o mercado? Ele volta a ser um mercado tradicional. Porque se você pensar hoje, uma estrutura de agência, né? Uhum. Aqui, a estrutura antiga, você tinha atendimento, o cara da redação, a direção de arte e mídia. Era basicamente essa a estrutura básica. Tinha alguns que tinha tráfego, outros profissionais, planejamento, outros profissionais, mas a estrutura básica de uma agência há quase 100 anos é isso. O que é uma agência digital hoje? É um gestor de projeto, ou um CS, ou é um cara que faz atendimento. Muda o nome. Um cara que escreve, um cara que desenha e um cara que melhora, que encontra a melhor mídia. É isso aí. Então virou a mesma coisa, né? É isso aí. E aí a competição hoje é por quem é mais criativo, quem chama mais atenção. E outra coisa que está na moda agora é branding. Tipo, você não vai ter ROI, retorno sobre esse investimento agora. Mas você está fazendo branding, que é justamente isso que você falou, para a boca do funil. Exato. Topo de funil, branding, porque ninguém compra de uma marca que o cara não confia. Um grande exemplo de branding que eu gosto de dar, que posso estar falando uma bobagem agora, mas eu não me recordo de ter visto, por exemplo, uma campanha de varejo da Coca-Cola. Ela só faz branding. De muitos anos para cá, ela só faz branding. E continua sendo um sucesso grande. Praticamente inventou a publicidade, né? Entendeu? Então, nessa teoria de ter que fazer tudo, como é que uma empresa que só faz branding converte em vendas? Porque é exatamente isso. O funil inteiro dos clientes, da jornada do cliente, o resultado é venda. Então, mesmo que você esteja trabalhando lá no topo, uma hora você está trabalhando para venda. Uma hora vai vender. Uma hora tem que vender, né? Senão a empresa não para de pé. Né? Exato. O combustível da empresa é a venda, né? A diferença é o tempo que isso leva para a venda e a métrica, porque muitas vezes você faz uma campanha de awareness, na teoria você tem a jornada toda do cliente. Mas nem sempre você consegue fazer com que essa jornada seja percorrida da maneira que a teoria diz. Sim, com certeza. Né? Então, ela nunca é homogênea, né? O cara vai do topo pro fundo, nunca do linear, fundo né? pro meio, depois do... Nunca é linear. Nunca é linear, né? Uma outra questão que eu vejo também, falando de branding, né? Algumas empresas começam a investir em marketing. Elas começam a investir em marketing hoje e a primeira ação, fundo de funil. Fundo de funil. Aí o que acontece? Só vem lead ruim. O cara olha, putz, esse lead aqui tá ruim, não funciona, esses caras não entenderam o que eu faço. Claro que eles não entenderam. Você não explicou? Você pega... A gente trabalha com um conceito aqui que é pirâmide da complexidade. Se o seu negócio é muito complexo, não adianta anunciar fundo, não adianta anunciar meio e fundo. Você tem que começar lá do topo. Você tem que mostrar o que você faz primeiro. Agora você vai vender pãozinho, também não adianta você fazer topo. A padaria, você fala, não, o pão foi inventado por... Dane-se, pão vou quentinho. Lá comprar o pãozinho quentinho, fundo de funil. Todo mundo sabe que é um pão. Né? É isso aí, perfeito. Parece que muita gente não entende esse conceito, né? E eu gosto sempre de cruzar as informações, as ações, tudo, porque isso vai totalmente de encontro
com aquele evento mundial que é o TED. O TED, se você não consegue explicar o seu conceito em 5 minutos, você nem participa. Acho que são 7 minutos. Tem um número exato lá que eu não me recordo exato. Mas é exatamente isso. Se você não consegue explicar em 7 minutos num discurso o seu pensamento, ele não está desenvolvido ainda. Você precisa trabalhar mais em cima dele. E é isso aí. Às vezes, o seu produto é ótimo, é excelente, você tem uma capilaridade enorme para atingir seu público, mas você não mostrou para o público ainda o que você é, o que você faz. Ou seja, você precisa trabalhar um pouco mais ainda em cima da comunicação para atingir o público correto. A gente trabalha a jornada aqui assim. Primeiro o cara precisa te conhecer, depois ele precisa confiar em você, só depois ele compra. Então, existe a jornada de compra mais complexa dentro disso, que é não consciente, consciente, enfim, passa por todos os estágios, mas na prática é isso. Conhece, não conhece, confia, não confia, compra ou não compra. São esses 3 pontos que você pode classificar entre topo, meio e fundo. E tem uma outra etapa aí que muitas vezes é um pouco esquecida no funil, mas é a recompra, né? Exato. E recomendação, né? Porque tem algumas teorias que dizem que o seu sucesso não é a venda, né? É a recompra. Você só tem um cliente depois que você faz a segunda venda. Exato. Né? E faz total sentido, porque quantas vezes qualquer um de nós não contratou um serviço ou não comprou alguma coisa que se arrependeu depois? Ou seja, você não é cliente daquela marca. Você só testou aquela marca. Verdade. Comprou para testar. Para testar. Você deu um voto de confiança e não atingiu e não atendeu aquilo que você esperava. Exato. Então o cliente mesmo vem a partir da segunda compra, né? Até eu acho que depende também, né? Mas um ponto de partida para um planejamento geralmente é olhar para quem comprou. Quem comprou? Comprou uma, comprou 2. Aí você vai voltando o funil. Quem virou oportunidade? Aí de quem virou oportunidade, quem converteu no meio? Quem converteu no topo? Então você vai voltando, fazendo uma regressão ali linear para entender quem está mais quente, quem está mais frio e adequar o perfil, né? E esse é o legal do digital. É isso que é fantástico. Você acompanha tudo. Você acompanha tudo. Você tem tudo para... Até na recompra você tem. Todas as informações que você quiser. E o que a gente estava falando antes. No offline, você faz a campanha e aguarda. De certa forma é isso. E basicamente você não guardava todas as informações, né, do cara. Você não tinha mais... Você podia ter ali o mailing, né? Que o cara mandava aquele mailing por correio. Mas era muito custoso e não era todo mundo que pegava os dados, né? Então... Mas você falou de mailing, é interessante isso, porque eu tenho bastante contato com o pessoal tanto dos Estados Unidos, de marketing de lá, quanto Europa e Austrália. Em alguns países, o mailing é muito usado ainda. E o mailing mesmo, carta para sua casa. Caramba. Você recebe na caixa de correio. A gente fez uma... Começaram a falar lá um dia, eu fiquei meio... Assim, fiquei quieto. Depois que eu fui entender que naquele mercado específico ainda funciona bastante. Faz sentido. Mas sabe o que é? É cultural, né? Eu conversei com alguém aqui, agora eu não lembro quem foi, mas alguém veio aqui e falou, cara, eu sou de marketing digital, mas eu já fiz ação offline. Porque o custo do impresso ficou menor do que o meu custo de impressão. Então, às vezes, você pegar Estados Unidos, que os custos com mídia digital estão exorbitantes, às vezes vale mais a pena o cara fazer impresso. A gente atendia aqui uma agência que é dos Estados Unidos. E aí, para essa agência dos Estados Unidos, a gente fez a parte de pago e eles fizeram mailing. Você está me falando agora, eu lembrei. Então. Que eles vendiam uma cesta, era alguma coisa assim. E eles fizeram mailing para distribuir porque eles já tinham os pontos ali, os targets mapeados, né?
E porque lá nos Estados Unidos, em específico, é muito forte cupom, né? Você vai fazer compra e tem um cupom de desconto e tal. Isso tudo, você compra até bloquinhos com várias lojas que tem cupom de desconto, mas você também recebe em casa, né? Se você é cliente cadastrado, você recebe em casa. E é algo que ainda viabiliza a mídia televisiva, rádio, que se você faz o CPM, o custo por mil do digital, e às vezes você faz da TV ou do rádio, no montante, TV e rádio fica mais barato. E ainda mais hoje em dia, porque antigamente era TV aberta. Hoje você tem TV aberta, fechada e inúmeros serviços de streaming, de TV fechada, canais. Você tem uma meia dúzia de todos os assuntos que você quiser. Totalmente segmentado. Totalmente segmentado. Então, com isso, eles também já sabem que o preço tem que cair, né? Não adianta também querer... Não atinge tanto, então vamos cobrar menos também. Então, acaba não sendo mais o mercado tradicional. Né? Exato, ou você tem 1 milhão ou você não fala comigo. Né? E aí, mesmo o mercado offline está migrando para o online, tentando, né? De que maneira, por exemplo, uma das ações que está crescendo cada vez mais é o QR Code nas propagandas. Sim. Principalmente dando um desconto adicional, fazendo qualquer ação para você facilitar esse lead, para você conseguir mensurar, colocar no papel o perfil do público que está na TV, numa mídia offline, para você digitalizar ela o mais possível. E você acabou pescando o pixel também, né? Se o cara foi até a página, você registrou e faz remarketing. E aí acabou. Aí faz remarketing até ele comprar ou não, né? Aí é aquela história, tá falando perto do celular, falou de, preciso comprar uma TV. Próxima vez que você abrir já... Cara, os caras falam que não, né? Eles falam que é inteligência artificial, que faz cruzamento de dados. Mas uma vez eu tava com a patroa, né? E ela queria ir pro Peru. Aí tava nesse período, tinha fechado tudo, aí reabriu, ela falou, não, ano que vem eu vou. Falei, cara, não sei se é uma boa, né? Vamos pensar, tal. Não, eu vou de qualquer jeito, se não quiser eu vou sozinha. Falei, beleza então, né? Aí, cara, ela abriu o celular e apareceu um anúncio pra ela, encontre grupos de viajantes para o Peru. Falei, cara, os caras vêm falar que não escuta o que você tá falando? Escuta, lógico que escuta. Eu não tinha procurado isso. Né? Lógico que escuta. Escuta mesmo com... Falam que tem que desligar, colocar para baixo. Não tem jeito. Até se eu, por exemplo, falar perto do celular dela, por exemplo, que eu tenho contato diário, às vezes eu vou ver alguma coisa na TV, Se tiver logado com o mesmo... Não na conta dela, na minha conta. Acho que eles fazem cruzamento de dados, tipo, quem tá falando, com certeza. Já sabe. Já sabe de alguma maneira, seu nome já tá atrelado ao dela. Então. Entendeu? Errou. Hoje em dia anonimato não existe mais, né? Não existe. Hoje em dia não existe mais o anonimato. Tem o lado bom e o lado ruim de tudo, né? O lado bom é que realmente te facilita a busca de tudo que você quiser, né? Demais, né? Você recebe os anúncios que você quer. Às vezes você só está começando a pesquisar, você já recebe uma enxurrada daquilo e resolve sua vida muito mais rápido. De outra forma, privacidade e tudo mais, né? A questão da Alexa, né? Até a questão de LGPD, o que o Facebook, o Meta, né, agora fez, né, ele limitou muito ali as escolhas de público. Então você não consegue, a cesta é muito menor hoje. Mas, o que eu acredito? Se você fizer o seu anúncio ultra segmentado, você vai conseguir filtrar menos pela ferramenta, mas o próprio copy do anúncio vai segmentar o público que você busca. E através da interação, a própria ferramenta já vai segmentar mais ainda. Sim. É uma alternativa para a falta de públicos hoje no toda essa LGPD, privacidade ou a facilidade que te dá de achar tudo, querendo ou não, é tudo muito novo.
Então, assim, a LGPD veio para ajudar numa privacidade das informações, vamos dizer assim, numa segurança das suas informações. É o ideal e já está, a lei já está feita da maneira ideal? Os cumprimentos da lei já são feitos da maneira ideal? Não sei ainda. Acho que porque não. é tudo muito novo. Então o desenvolvimento disso ainda tem um caminho muito longo para a gente percorrer ainda. Né? E é difícil rastrear também. Então você pega um vazamento de dados, o cara vai lá, compra na Deep e na Dark e imputa numa máquina e sai distribuindo conteúdo. Ou geralmente os caras usam isso para fazer phishing. Tá. Tipo, é difícil o cara chegar na origem ainda hoje. Tem até um projeto para você criar uma identidade digital, que aquela identidade seria única. Uhum. Eu acho que é complicado, mas é um caminho. Mas é um caminho. É isso aí. Qual será o ideal? Pô, hoje em dia não tem uma resposta certa, ainda mais por tudo que ainda vai acontecer, né? Porque o digital teve uma revolução muito grande, muito rápida e continua ainda a revolução, né? Uhum. Ela não aconteceu e acabou, ela continua evoluindo. Eu acho que a gente está meio que na pré-história da internet. Né? Eu também. Então não tem como a gente falar, não, então isso aqui vai resolver agora esse problema. Porra, pode resolver momentaneamente aqui. Uhum. Mas ninguém sabe o dia de amanhã, ainda mais avançando do jeito que tá as coisas aí. Se você pegar assuntos nocivos à saúde, por exemplo, é comprovado que a exposição por muito tempo a telas e principalmente a reforços positivos, né, que as redes sociais te dão, isso causa vício e causa alguns problemas psicológicos, né? Eu acho que a discussão, além de dados, ela também vai acabar caminhando para isso. Sem dúvida. Tanto que o mercado offline, né? O mercado lá atrás, quando começaram a desenvolver, não sei nem se pode falar isso, mas substâncias psicoativas, no início aquilo não era proibido, perceberam que fazia mal, proibiram. Então talvez a gente encontre no futuro uma situação da qual não é nocivo à saúde, protege os dados, protege a integridade física. É aquela velha história, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose. Então, como que a gente vai balancear aí para eu poder capturar as suas necessidades, para poder te entregar uma campanha ou um conteúdo que você mais goste de consumir, sem invadir sua privacidade? Uhum. Esse é o grande dilema de tudo, né? Cara, agora mudando um pouco de pato para ganso. Vamos lá. O que me seduziu a trabalhar nesse mercado eram aquelas grandes campanhas de televisão, na época, e aí que tinham tons emocionais. Hoje eu consigo classificar isso. Mas, para mim, o melhor comercial já feito é aquele do Think Different da Apple. Aquela redação acho fantástica. O Hitler da Folha, que ninguém sabe se é do Nizam ou se é do Washington. Dizem que a ideia foi do Nizam e a finalização foi do Washington. Pelo menos é a lenda que eu escutei. O que chega, né? Campanhas do Nizam também, essas campanhas do Itaú, que são um pouco mais recentes e tal. O que me fez me apaixonar pela área foi esse atributo artístico dessa profissão. Que hoje a gente tem menos. Sim. O que te levou para essa área? Também foi um pouco disso, porque na minha época, a gente assistia TV, sentava à noite com a família, assistia TV e comercial de um filme era exatamente um comercial. E tinha algumas peças ali que, teoricamente, no comercial parou o filme, você vai beber uma água, você vai no banheiro, né?
a gente, dependendo da propaganda que começava, a gente não levantava porque queria ver a propaganda, de tão legal que era. Então assim, pô, como é que você prende a atenção do cara querendo vender um produto? Né? Isso é fantástico. Mas eu acho que diminuiu muito, concordo com você. A parte criativa, eu acho que diminuiu muito. Mas, ao mesmo tempo, você tem... Porque começou a serem criadas muitas campanhas, não vou conseguir exemplificar agora, mas começou a ser criado muitas campanhas de fundo emocional, atrativas e o que for. E aí, sempre que você tem muito daquilo, acaba não sendo exceção, né? Uma ressaca, né? Caiu tudo isso, entre aspas, numa vala comum, porque todo mundo começou a fazer coisa diferente, legal. Com o digital, vamos falar que o digital que foi essa divisão aí, só para ficar mais claro. Caiu um pouco a criatividade, concordo, mas também quando tem algo criativo, ele se destaca muito. Se destaca. E eu acho que o mercado está retornando para isso. Exato, né? Exato. Para algo criativo, que geralmente é topo de funil, né? Geralmente ele vai atrair ali pessoas que não... Daí você faz as exceções das campanhas, né? Eu acho que caminha para isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma outra teoria também, que é quando algumas empresas começaram a migrar para o marketing digital, qualquer coisa que você fizesse funcionava, porque tinha pouca concorrência. Tinha bastante gente lá, tinha bastante atenção naquela mídia e pouca gente anunciando. Essa pirâmide inverteu. Hoje tem muita gente anunciando e mais, você compete com o amigo dele, que postou a foto do churrasco. Então você fala, anúncio ou foto do churrasco? Pulou o anúncio. Então, hoje ficou um ambiente muito mais complexo, que beira o que era o tradicional. Porque a criatividade não está só na ideia, e sim no canal também, né? E o canal que eu digo é... Usar o exemplo, a foto do churrasco. Pô, eu sou uma empresa de cerveja, eu vou patrocinar seu churrasco. Não preciso fazer mais nada. As fotos que saem do seu churrasco vai aparecer minha cerveja ali. Entendeu? Então, até o próprio merchandising, vamos dizer assim, começou a ter novas... Antes era só na novela. Facetas, né? Então, eu acho também que diminuiu um pouco a criatividade, mas está voltando a ter a importância que tem a grande criatividade, a grande ideia. Sabe qual que é o problema também disso? É que esses caras criativos foram para outros mercados. E agora existe um déficit no mercado de marketing para esse perfil de profissional. Então, poucas das gigantes da época que eram de propaganda sobreviveram. Essas cabeças estão lá, mas não tem muito mais... Não existem réplicas ali. E esses caras estão fazendo o próprio canal, vamos dizer assim. Também, Entendeu? Porque antes você não tinha como você se destacar. Ou você ia para a TV, ou você seria um grande empresário. Hoje em dia você consegue, você tem uma habilidade única, você consegue ter o seu canal para divulgar, né? É verdade. Então, esse é o lado bom. Ampliou também o leque para todo mundo ter sucesso. Mas se paga menos também. Porque se parar para pensar, é o mundo inteiro produzindo conteúdo para essas big techs. É o que a gente está fazendo agora, né? Produzindo conteúdo para algum canal. E não existe uma remuneração, né, por isso, né? Mas eu gosto disso porque eu sou a favor sempre da concorrência, né? Porque eu acho que isso que evolui. Estimula a evolução. Né? Exato. Cara, todo mundo pode fazer conteúdo, criar seu canal, o que for. Com o tempo vai ser selecionado. Sempre vão surgir os novos. O que é bom, isso o que não é tenha ruim. dúvida, mas ser um negócio perene é seleção do mercado, né? Seleção do mercado. Seleção natural, né? Seleção natural. Eu concordo. E falam TikTok, Instagram, tal, todas essas mídias. Também é tudo muito novo ainda. Também é tudo muito novo.
E outra, quais dessas vão sobreviver também? Porque você pega aquele, acho que era Clubhouse, que era só de áudio. Exato. Ninguém mais sabe que... Não, você nem se existe quando mais. lançou, saiu matéria em todo lugar, todo mundo falando disso e durou muito pouco, né? Foi. O próprio Orkut, né? O Orkut eu fico triste, porque eu sou saudosista, eu gostava do Orkut. Foi o pioneiro das redes sociais, né? Bom, tirando o ICQ, né? Mas... ICQ era clássico. Denunciando a idade. A idade, né? O chat do Walt. Né? Nossa Senhora. Olha. Aí vai longe, né? Legal. Boa. E hoje quais são os planos aí pro futuro do marketing da Polaris? O que vocês estão pensando de inovação? Tem coisa boa para vir aí. Tem coisa boa. O plano nosso desse ano já tá um degrau acima do que a gente estava, como todo ano. Tá? O pensamento nosso é evoluir. A gente nunca trabalha com a grande ideia que vai revolucionar a empresa. Acho que isso acontece, mas são as exceções. Legal. Se você fizer um trabalho consistente, o resultado vai ser muito mais sólido. Então, com certeza, esse ano estaremos um degrau acima. O pezinho já está no próximo degrau, mesmo que está no começo do ano, mas já deu uma indicação aí que vamos evoluir, até porque tem alguns produtos a serem lançados esse ano aí que promete muito sucesso. Que legal. E a expectativa do mercado em si? O que você acha para esse ano? Tá? Cara, não são das melhores possíveis, mas, mais uma vez, é de crescimento, sem dúvida nenhuma, é de crescimento. É um ano de muito desafio, não tenha dúvida que vai ser um ano pesado de suor e de trabalho, mas ainda bem, porque... Cara, se fosse fácil, se não tivesse esses desafios... Qualquer um fazia, né? E a equipe toda seria muito menor. Põe 3, 4 pessoas lá que resolveria tudo. Entendeu? Então, por isso que eu acho que os desafios são bons. Então, nós vamos evoluir, a expectativa é um ano difícil, mas de evolução. Bacana. Sem dúvida. E a utilização dessas novas tecnologias como o ChatGPT? Vocês têm usado ou tem previsão para isso? Não, na prática ainda assim de falar que vamos usar para isso e aquilo ainda não. Mas sem dúvida já está mapeado, já está testado e vamos ver aí qual vai ser os planos. Qual que é a novidade, né? Também eles lançaram, não sei se você já teve a oportunidade de usar. Já usei. Um jogo de perguntas e respostas. Interessante. É bem interessante, né? É bem interessante. Só que dá muita informação errada também. Exatamente isso que eu ia falar. Eu já vi, não sei se é conspiração de concorrentes, o que for, porque eu não fiz esses testes ainda. Mas tem vários exemplos que eu já vi que você faz a pergunta para ele te dá uma resposta bonita com as informações erradas. Uma delas eu vi até um jornalista de automobilismo, falou que ele fez a pergunta como que o Ayrton Senna morreu. O ChatGPT descreveu que foi num acidente aqui em Interlagos. Então assim, pode ser bonita a ferramenta, mas se não der a informação correta, para que adianta? Não funciona, né? Bacana. E outra, pode até ser a informação correta, mas qual que é a fonte? ChatGPT não é uma fonte. Cara, eu acho que isso... É um canal. Eu tava pensando esses dias, tomando banho, eu tava pensando nisso. Porque vamos supor que o que a gente está instruindo aqui, né, o pessoal de conteúdo, você pode usar como fonte de pesquisa. Usa como fonte de pesquisa, mas o texto tem que ser autoral. Exato. A gente tem ferramentas que já conseguem detectar de onde que está vindo aquele texto. E checa as informações. E usa como fonte de pesquisa. Só que se você usar isso como fonte de pesquisa ou de resumo, que seja, eu acho que ele
tem a obrigação de trazer as fontes num rodapé. Perfeito. Teria que ter a obrigação. Perfeito. Concordo. Porque ele está bebendo de alguma fonte que é de direito autoral. É isso aí. Se alguém produziu aquilo tem dono, né? Vou criar as informações da minha cabeça? Ele não cria. Isso, Ele não cria. Ele pega do banco de dados da internet e reproduz em cima de... eu acho que o grande ponto lógicos. é exatamente isso. Tem que ter fonte, né? A qualidade da informação e de onde vem. Porque... mas eu peguei... Mas isso vem do digital também, né? Uhum. Você tem... eu vi isso, aquilo. Aonde você viu? Eu vi no Facebook, eu vi no Google, eu vi no Instagram. Peraí. Isso é um agregador de conteúdo. Não são né? fontes de informação, isso são os canais. Uhum. Você quer saber de emplacamento? Vai no site da FenaBrave. Você vai procurar no Instagram. Entendeu? O meu grupo de WhatsApp. Você pode ir no Instagram da FenaBrave. Aí tudo bem. Mas, vai na fonte correta, né? Fica muito mais fácil construir narrativa, né? O cara constrói uma narrativa em cima de... eu tava no Facebook, tá no WhatsApp, tá no Google, no YouTube. Porque aí você vai na informação direcionada, né? Você fala, eu gosto muito dessa caneca. Aí você fala assim, essa caneca não é boa. Não, quer ver? Vou te mostrar aqui que tem 200 problemas nessa caneca. Ó. Problema na caneca X. Puf. Vai dar 200 problemas mesmo, mas foi o que você procurou. Uhum. Você procurou o problema, ele vai te dar o problema. Reforça um ponto de vista. Né? Exato. Complicado, né? Mas vamos ver o que aguarda, né? Vamos ver o que aguarda, porque olha, eu acho que o digital promete. O que a gente estava falando no início do marketing tradicional, dos conceitos do marketing tradicional, isso não muda. Os 4Ps. 4Ps acho que desde 1960, se não me engano. De Kotler. Então, assim, pode até mudar um pouco a nomenclatura. Falam de serviço que são 6, né? Pessoa e apresentação. Tudo bem, mas o conceito é o mesmo, né? Tem um cara que criou os 8Ps também, que é aquele Conrado Adolfo. Tô até dando crédito. E criou os 8Ps de marketing, mas na prática você vê que é muito semelhante ao que é um inbound marketing. Então, acho que as pessoas vão pegando conceitos antigos, reciclando, passam um batom e chama de outro nome. E colocando nome para tudo também, né? Colocando nome para tudo. Inbound, outbound, endomarketing, tudo. Mas é algo do nosso mercado, né? A gente batizar e vender como novidade. É mais bonito, ainda mais se é inglês, né? É culpa nossa também. Ainda mais se fala os termos em inglês, aí fica mais vendável. Fica mais bonito, né? É verdade. Legal. Cara, eu queria agradecer muito sua presença aqui. Imagina. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não, tranquilo, cara. Foi bom, gostei da conversa. Gostou da conversa? Gosto da conversa. Legal. Queria agradecer muito a sua presença. Até aproveitar para dar seus canais, como é que te encontra, como é que encontra a Polaris aí nas redes sociais. Polaris do Brasil. Polaris Agro, isso no Instagram, @Polaris do Brasil e @Polaris Agro. Tem os 2 canais que a gente divide nesses 2 mercados. Tem no Facebook também e o nosso site polarisdobrasil.com. Legal. Tem todos os produtos, características, fichas técnicas, tem tudo lá. Perfeito. Bem completo, legal. E vídeos também que o produto é muito bonito plasticamente. Vale a pena ver. Legal. Vale a pena ver. Seu Instagram, você usa alguma rede social assim com frequência? Uso. Bruno Borgonov, @Bruno Borgonov, VI no fim. Esse é meu Instagram pessoal. Tem o LinkedIn também, Bruno Borgonov. Acho que só que eu uso mesmo são esses 2. Legal, perfeito. Aproveitar a audiência, pedir para seguir também a Beats nas redes sociais. Beats Digital, pode procurar em todas, a gente tem ali canais com esse nome, e tem o canal também do Beats Podcast, que é esse canal que você está assistindo aqui. Se inscreve, clica no sininho, coloca lembrete, faz de tudo para assistir. O combo completo. E os meus canais ali, o meu Instagram é Adriano Klump. O Klump é KLUM de Maria, P de Pato, P de Pato.
E em outras redes sociais também pode procurar esse mesmo nome que vocês vão me encontrar. É isso aí, até a próxima e muito obrigado. Beats.